Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre a biografia de Hudson Taylor, um missionário no interior da China. Bora nessa! O que eu venho dizendo é ilustrado com caracteres chineses por justiça. A palavra para cordeiro está em cima e a palavra para mim embaixo. Quando você confia no Senhor Jesus, Deus não vê com o seu pecado. Ele olha para você através de seu Filho, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz para nos limpar de todo pecado. E isso é justiça. Então galera, tudo começou a mudar na vida de Hudson quando ele tinha por volta de seus 14 anos de idade. E ele trabalhava em um banco e tinham contratado ali vários juniores para mexer com a contabilidade e tal. E ele pensou, gente, minha vida é um tédio. Porque ele começou a ouvir as histórias dos meninos ali, os amigos dele, e pareciam muito mais empolgantes, interessantes, cheias de aventuras, enquanto na casa dele, o pai dele lia a Bíblia todas as manhãs e parecia tão sem graça, cheio de tédio, porque ele nasceu em um lar cristão, como muitos de nós. Só que ele nunca tinha tido um encontro com Jesus. Ele não tinha nascido de novo. Então, nossa, mano, que tédio a minha família, minha casa. E os meninos faziam muitas perguntas pra ele. Você não acha que você só é cristão porque você nasceu num lar cristão? Sabe, comece a discutir mais sobre a existência de Deus, cara. Você é muito... Maria vai com as outras. Nossa, pensa mais, cara. E ele começou a discutir. E se tudo isso que eu pensava que era verdade não passa de uma grande mentira? Só que ele começou a ficar doente dos olhos, porque tinha umas lâmpadas de gás lá. E começou a deixar os olhos dele dolorido. E o pai dele era farmacêutico. E depois de ler a Bíblia, né, como sempre, falou, Hudson, vamos lá embaixo na farmácia. Ele tinha uma farmácia dentro de casa. E eles desceram, ele começou a examinar os olhos de Hudson e viu que o menino estava quase cego, quase ficando cego. Só que Hudson ele preferia ficar cego do que ficar em casa com a família dele. Ele falou, não! O pai dele falou, olha filho, você não vai trabalhar mais lá, porque você tá quase cego e você precisa de dias de descanso. E a sua mãe vai cuidar muito bem de você. Ele, meu Deus, eu vou passar dias dentro de casa dormindo. O banco era a fuga do tédio dele. Pra ele era a pessoa mais entediosa de toda a Inglaterra. Ele ficou em casa e a mãe dele tava com medo de perder mais um filho, porque já tinha perdido 2 meninos, William e Teodoro, os caçulinhas, e ele só tinha 2 irmãs. E a farmácia tinha que passar para outro filho homem. Não eram as meninas que iam tomar conta da farmácia, era Hudson no futuro. Mas não foi do jeito que o pai dele queria, né? E aí ele se curou e o pai dele chamou ele para trabalhar na farmácia. Ele tinha domínio em latim, porque todos os remédios eram em latim. Tudo era passado em latim. Então quem trabalhava com saúde tinha que saber latim, porque não ia escrever em inglês. E ele era tipo o entregador do pai dele, dos remédios. E certo dia, tava como sempre, sem nada pra fazer. E ele falou, mano, se meu pai ver que eu tô sem fazer nada, ele vai me chamar pra trabalhar. E se a minha irmã caçula me ver que eu não tô fazendo nada, ela vai me chamar pra brincar de boneca. Então eu tenho que fazer alguma coisa. E ele tinha um lugar secreto na casa dele. Era um armazém, um refúgio secreto. E ele primeiro falou assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ler. Ele foi lá na prateleira do pai dele e viu vários livros legais, mas ele já tinha lido praticamente todos os livros. Só que ele achou um pequeno lá, um livreto de evangelismo. Ele falou, eu já sei como funcionam esses livros. Eu só vou ler esse aqui porque eu já li todos mesmo, não vai fazer nem diferença. A primeira parte desses livros, assim, é uma parte emocionante, depois a segunda fala sobre alguma problemática e o terceiro é Jesus, para você aceitar Jesus no coração. Eu vou só ler a primeira parte, depois eu largo esse livro. Mano, ele leu a primeira parte, leu a segunda parte e leu a terceira parte e ele aceitou a Jesus naquela tarde. Mal sabia ele que a mãe dele estava a 70 quilômetros de distância, na casa da tia dele, passando uma temporada lá, orando por ele a tarde inteira. Deus, converte o meu filho, Senhor, salva o meu filho. Ele não sabia. Ele também não sabia que a sua irmã do meio, a Amélia, estava orando por ele 3 vezes ao dia, caladinha. Ela tinha escrito em seu diário, Senhor Jesus, salva o meu irmão. Eu prometo que eu vou orar 3 vezes ao dia. E ele aceitou a Jesus no coração. E ele se tornou missionário na China com 21 anos de idade. Ele quase morria nessa viagem. A primeira viagem missionária do cara, ele já quase morria no barco. Durou 5 meses.
5 meses da Inglaterra para chegar na China. E o barco quase afundou. Ele era o único passageiro do barco. Parece que tinham acabado de inaugurar. Ninguém tinha andado naquele barco. Só ele que ia realmente fazer uma viagem, o restante era tripulantes, né? Eles eram os marinheiros. E finalmente ele conseguiu chegar na China, deu um monte de coisa errada. Ele não sabia falar mandarim, ele só sabia escrever mandarim. Porque naquela época era muito difícil ter livros, informações, era muito difícil, a China era muito fechada. Ele se tornou o fundador da missão no interior da China. Por que missão no interior da China? Porque tinha missionários lá, só que era só no litoral, perto da praia, onde tinha lugares de colonização inglesa. Como vocês sabem, a Inglaterra queria dominar o mundo inteiro, queria dominar a China também, só que ela não entrava lá pra dentro da China, porque era muito perigoso, os caras matavam mesmo. E já pegava logo o facão, já ia pra cima de você. Cara, a primeira pessoa que entrou lá dentro, lá nos povoados chineses, foi Hudson Taylor. E ele quase morreu várias vezes. Eu não vou contar tudo. Tem um filme dele aí no canal. Assistam, é muito bom. Hudson Taylor, um homem em Cristo. Era assim que era escrito na sua lápide. Faz tanto tempo, gente, essa história, que o cemitério onde enterraram ele não existe mais. Criaram lá na China, ele morreu na China, na 11ª viagem que ele foi pra China. O lugar onde enterrou a família dele, hoje não existe mais, são prédios. São vários prédios, não tem mais esse cemitério, porque faz muito tempo, já estamos, sei lá, na 4ª geração. E ele enterrou 2 esposas, uma na China, outra em outro país. A primeira esposa dele, a Maria, morreu com 33 anos. Então, assim, viver pra Deus não é fácil, sim, não é fácil. Mas, cara, o que eu mais admiro nesse homem é a determinação, é o amor, sabe? Ele fez tudo por amor, mano. Ele aprendeu mandarim na raça, ele aprendeu medicina na raça, porque precisava de médicos, estava tendo guerra lá. E, sabe, o amor de Hudson pelas vidas, ele enterrou uns 4 filhos na China, mais ou menos. É muito louco, a menininha dele morreu de meningite, a Grace. Aí foi só coisa acontecendo. Mas, mano, ele morreu mais ou menos com 73 anos de idade. E ele fundou a missão no interior da China. Foram as primeiras pessoas a entrarem em lugares muito mais fechados. Pessoas super violentas, eles conseguiram alcançar essas pessoas. E tudo por amor. Nós devemos ser movidos por amor. Ah, mas eu tô com medo dessa vida piedosa, né? Porque na palavra do Senhor diz que quem quer viver uma vida piedosa vai passar por muita tribulação. Gente, mas é tudo por amor, vale a pena. E eu quero ler só o finalzinho do livro. Fala assim, ó. Hudson estava mais perto de seus entes queridos do que qualquer um poderia ter imaginado. Em 3 de junho de 1905, várias semanas depois de visitar as sepulturas de sua família, Hudson Taylor morreu silenciosamente em sua cama. Foi enterrado ao lado de Maria e de seus filhos. A lápide dele dizia: Hudson Taylor, um homem em Cristo. Sua vida havia terminado onde ele sempre quis estar, no coração da China. Eu me emociono com a vida dele. Eu terminei esse livro em lágrimas, porque meu pai, quando era uma adolescente, ele assistiu o filme, é bem antigão, e ele falou: Deus, eu amei esse filme, quando eu tiver um filho ou uma filha, eu vou colocar o nome do meu filho em homenagem a esse homem. E meu irmão veio, o primogênito, ele não colocou, não sei porquê. E eu vim e ele colocou Taylor. Errado, né? Ele colocou Taylor com N, mas foi de propósito, gente. Ele disse que foi de propósito. Mas foi em homenagem a esse homem e eu me sinto muito honrada. Hoje eu tenho meus amigos chineses e eu agradeço muito a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, mas eu ainda tenho muito que aprender. Eu tô super longe desse homem, a quilômetros e quilômetros de distância. Nossa, mas eu quero ser uma mulher em Cristo, sabe? Eu quero fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Eu amo essa história e eu espero que você também possa assistir o filme aí no YouTube. Tem o livro. Eu quero falar cada vez mais de pessoas como ele, George Miller, um grande evangelista, amigo de Hudson Taylor, que financiava viagens porque ele viveu pela fé. Ele não pedia dinheiro para fazer missões, ele simplesmente orava, ele era um homem de oração. Para você entrar na missão no interior da China, você tinha que ser uma mulher e um homem de oração, cheio do Espírito Santo. Era o primeiro lugar dos requisitos para ser um missionário. Era ser uma pessoa de oração. Porque ele passou necessidade, já passou fome. Ele saiu da casa dos pais dele para ter uma experiência, né,
trabalhando ali, estudando medicina, passou necessidade. Ele orava e do nada, galera, chegava no Correios dinheiro, o dinheiro suficiente para todo mês, para ele se sustentar. E era época de frio, ainda vinha no envelope uma luvazinha pra época de frio. E ele nunca soube quem mandava dinheiro, porque ele era um homem de oração. Nunca tinha nome, sempre estava borrado, vinha do céu. Mas que isso sirva como exemplo para nossa vida. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer mais vídeos desse tipo. E se inscrevam no canal, comentem aí embaixo o que vocês acharam. Me deem dicas, né, de mais vídeos pra eu fazer, ideias. E deem like e compartilhe pros brothers de vocês, beleza? Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau e até a próxima.